Começa agora o programa da TV Novo Tempo, que traz histórias imperdíveis de voluntariado, missão e exemplos de vidas que transformam. Hoje, no Fé em Ação, vamos conhecer um empresário marroquino que, ao se deparar com o cristianismo, teve a vida transformada. No estúdio, Sérgio Azevedo entrevista Cristina e Anás, que mostram como as diferenças culturais não são barreiras para conhecer o Evangelho. Eu fui batizado, depois do meu batismo, aí eu senti no fundo do meu coração que a salvação só em Cristo, eu tenho que levar isso para outras pessoas e também para levar o Evangelho para as pessoas que não foram alcançadas ainda. André Aurel traz as novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas por todo o Brasil e pelo mundo. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí. O Fé em Ação volta já. Parte dos conflitos no mundo são causados por questões religiosas e são inúmeras as crenças existentes. Apesar disso, é de fundamental importância que cada um exerça a tolerância religiosa, pois sabemos que a religião tem o papel de promover esperança e motivar mudanças. É por isso que agora a repórter Renata Paes vai nos mostrar o que aconteceu na vida de um muçulmano após conhecer o cristianismo. Cristina e Anás escolheram superar as barreiras geográficas e culturais para se casarem e dividirem a vida. Cristina é brasileira e cristã. Já Anás é de Marrocos e vem de um contexto em que predomina o islamismo. Religião para ele sempre foi uma constante descoberta, até que um dia ele se deparou com a Bíblia Sagrada e os ensinos do cristianismo. Anás é pai de Lina e, por conta do convite de um amigo, ele começou a levá-la para atividades realizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com isso, outras pessoas foram se aproximando e fizeram amizade com ele. A primeira vez que eu vi o Anás foi então nesse clube de aventureiros, que é um clube de crianças, né, de 6 a 9 anos, que se reúnem uma vez por semana para poder explorar a natureza, aprender sobre Jesus. E acaba que a gente atrai os olhares, o Anás atrai os olhares pelo fato dele ser estrangeiro, né? Então ele chegou com a filha dele, a Lina, e logo quando a gente viu pelo sotaque e falaram pra gente que ele era marroquino, foi bem interessante começar a conviver com uma pessoa diferente. E as primeiras vezes que a gente encontrou com ele estava sozinho com a filha, sem a esposa. A Cristina tinha o trabalho dela aos dias de sábado e ele ia bastante sozinho com a filha, né? E aí ficava um pouco sem jeito de eu me aproximar, mas aí quando ele começou a ir com a esposa, com a Cristina, rapidamente a gente fez amizade, porque a minha filha mais velha tem mais ou menos a mesma idade que a menina deles, que é a Lina. Nós temos um casal de amigos em comum. O Alex e a Nilza são amigos meu e do meu esposo e também do Anás e da Cristina. E eles fazem parte de um grupo de estudos da Bíblia, que acontece na nossa casa uma vez por semana. E eles tiveram então a ideia da gente convidar Anás, Cristina e Lina para participarem com a gente. Cristina não conseguia esconder a felicidade em ver Anás tão interessado em aprender sobre o Evangelho. Isso me fez brilhar os olhos, porque eu disse, opa, agora vem por ele, né, um convite. E eu disse, poxa, eu quero sim, né? Sempre quando tinha um feriado no sábado, a gente participava, porque eu fazia questão para ver o que ele estava, né, o que estava sendo despertado, né, a atenção dele. A Cristina sempre foi muito comunicativa. Ela é professora, tem muita facilidade de falar, de se expressar. A Lina também se enturmou com as crianças de uma maneira muito rápida. E o que a gente mais percebeu no Anás foi que ele sempre sorridente, muito gentil, mas ele ficava sempre muito calado. Ele prestava atenção, participava, mas ele emitia poucas opiniões. E aí, quando terminava tudo, aquele momento de roda, de todo mundo conversando,
ele sempre ao final da reunião chamava o Felipe, meu esposo, e ia para um cantinho conversar algo sobre a Bíblia. Durante o nosso estudo, o Anás acabava ficando mais calado, mas ao término do estudo, ele se abria um pouco mais, se juntavam mais os homens, a gente sentia ele mais aberto a tirar suas dúvidas, a conversar um pouco mais profundo. E ele me chamou nesse dia num canto para tirar algumas dúvidas, e era interessante que ele fazia um comparativo com os ensinos que ele tinha do Alcorão com as coisas, com os escritos da Bíblia. E isso me chamou muita atenção e me levou a buscar conhecê-lo melhor, conhecer um pouco mais da cultura dele, entendê-lo um pouco melhor para poder estudar a Bíblia com ele. Durante cada pequeno grupo que ia acontecendo, a gente sentia ele um pouco mais aberto, mais à vontade para se abrir, para tirar suas dúvidas. Esse casal foi um grande presente para o nosso pequeno grupo. Eu olho para a Cristina assim e eu via nela desde o início aquela fruta muito madura, prontinha para ser colhida. Ela foi um presente mesmo que Deus enviou para o nosso pequeno grupo. E o Anás, ao mesmo tempo que era tudo muito novo para ele, a gente percebia uma sinceridade muito grande, um desejo muito sincero de fato conhecer e aceitar Cristo. Tanto que eles tiveram tempos diferentes de decisões, né? Primeiro a Cristina resolveu se batizar e ela ainda ficou, na época, nossa, vou sem o Anás, mas ele permitiu que ela tivesse o momento dela. Ela também não quis perder essa chance para esperá-lo, foi bem respeitoso, bem respeitosa essa situação. Então, primeiro ela foi batizada e quando ele achou que era o momento dele, que ele estava pronto, ele decidiu. Eu acho que o que fez a diferença na vida do Anás em relação ao cristianismo foi o amor. Que ele não via, acredito, nas outras religiões, de um sacrifício tão grande de uma pessoa, de um Deus, pelos seus filhos. Eu acho que isso chamou muita atenção dele e foi um ponto de grande mudança e transformação na vida dele. Entender do amor de Cristo e até transformar isso para a vida dele. Ele passar a conviver de uma maneira diferente em relação ao que ele aprendeu. Em relação à família dele, em relação à filha dele, de procurar ser mais amoroso, mais próximo e menos a questão de obediência por obediência. E hoje a gente pode dizer de fato como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor e é o nosso desejo, porque nós temos 2 filhos e a gente quer também que todos nós possamos povoar o céu. Tão importante quanto a igreja sair e ultrapassar barreiras culturais para comunicar o evangelho em outro contexto é a igreja receber pessoas de outras culturas e acolher essas pessoas, que foi o caso do Anás aqui. Foi convidado para o pequeno grupo e ele tinha dificuldade de, por exemplo, falar em português ou até mesmo orar. Não, Anás, leia na sua língua mesmo, ore na sua língua, não tem problema. E foi convidado para ir em missões, outros ministérios, a filhinha logo começou a participar. E, assim, sem preconceitos, né? O autor de todo amor se revela assim, na amizade, atenção, respeito às diferenças. E dessa forma, o Evangelho em palavras se concretiza em corações transformados. Que história incrível! Acabamos de ver claramente como o amor ao próximo e o amor de Deus são capazes de conquistar o coração do ser humano. Seguimos agora com André Aurel para as novidades da semana. Você já se imaginou vivendo uma aventura intensa nas experiências que a Amazônia oferece, mas através de uma missão? Hoje eu quero falar da missão Salva Vidas Amazônia. O projeto recebe jovens e adultos de todos os lugares do mundo para embarcar na aventura de testemunhar do amor de Jesus nos locais mais isolados do Amazonas. Ao todo, são realizadas cerca de 20 missões por ano. Cada uma delas possui grupos de 25 a 30 pessoas, que dormem em redes, se alimentam no barco, tomam banho com água do rio e, especialmente, usam os dons e talentos para servir a Deus através de campanhas evangelísticas
construção e reforma de igrejas, escola cristã de férias, visitas missionárias e clube de desbravadores. Brenda Borges sempre foi ativa nas atividades da igreja em Goiânia e decidiu expandir o seu trabalho na missão Salva Vidas Amazônia. Lá, ela desenvolveu diferentes atividades, entre elas, aula de violão e o fortalecimento do Clube de Desbravadores. Um legado que ficará para toda a vida, afirma a estudante de psicologia que já tem planos de usar sua futura profissão para a missão. Atualmente, o projeto é o carro-chefe do Instituto de Missões e, para continuar, conta com as doações voluntárias. Dessa forma, será possível realizar reformas, construções de igrejas e escolas. Você tem o desejo de participar dessa missão e de salvar vidas? Entre em contato pelo Instagram @missõesnoroeste. Este é mais um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Vamos para o intervalo. Na volta, Sérgio Azevedo conversa com Anás e Cristina. Eles vão contar mais detalhes pra gente sobre como se conheceram e como conseguiram superar as diferenças culturais e religiosas. Amigo telespectador, amiga telespectadora, é sempre um prazer tê-los em nossa companhia. E hoje, na segunda parte do programa, nós vamos conhecer esse casal maravilhoso. Está aqui, vieram de Manaus. Vou ver se eu acerto o nome, hein? Anás Rajouji Idrissi. Tá certo? Ele é um dos nossos convidados e a sua esposa, Cristina Torres. Muito obrigado por terem aceito o convite. Sai aqui com a gente. Prazer. Bem, a gente queria conhecer um pouquinho dessa história. É uma história incrível. A gente sabe que no mundo islã é muito difícil haver uma aceitação de uma pessoa cristã. Mas isso aconteceu. Aqui do Brasil, houve um início de um relacionamento via site, né? Aí a Cristina começou a trocar e aí, Cristina, o que aconteceu? Você acabou indo para lá de férias? Sim, eu o conheci efetivamente através, né, de uma amiga que foi passar comigo férias no Marrocos. E lá a gente realmente se conheceu, nós nos gostamos e ficamos, né, nesses um mês quase que eu passei lá de férias, a gente foi se conhecendo e tudo mais. Eu voltei para o Brasil e a gente ficou continuando, né? E aí assumimos um namoro virtualmente, mas vimos que realmente nos gostamos muito e decidimos casar. Como é que você foi aceitando esse processo com uma cristã? Você era de uma outra denominação, ainda não era adventista, mas acreditava em Deus e era fervorosa nas orações. Como é que se deu essa simbiose? Então, na verdade, eu vim de um lar de tradições culturais muçulmanas e também ouvi falar sobre histórias do judaísmo. E isso me deixou não acreditar, me deixou com um grande conflito. Eu nunca acreditava em nada. Aí, depois, porque para mim, na verdade, eram histórias que aconteceram e que já passaram. Algumas até que foram inventadas e não saberam se elas são verdadeiras. Aí depois, até me tornei homem, comecei a trabalhar, tinha uma vida estável e confortável e conheci Cristina. Aí eu vi que ela era uma mulher sincera, eu pedi ao casamento e ela veio com um hábito que para mim era muito estranho, porque, por exemplo, toda noite ela saía de cama para orar. Aí eu pensei, porque para mim ela era uma pessoa perdida. Aí eu pensei que... Fora dos seus padrões. Sim. Aí eu pensei para fazer uma estratégia para tirá-la das crenças dela. Aí para fazer isso eu precisei
ver algumas coisas sobre a Bíblia, ver algumas histórias, para quando conversar e discutir com ela, para tirá-la das crenças. Só que o momento que eu comecei a ler e discutir e conversar com ela, eu acabei atraindo pela verdade e eu entendi que a verdade absoluta está na Bíblia. Uau! E aí vocês casaram, vieram para o Brasil, você aceitou um recomeço, largou o emprego de lá que era estável, para começar uma nova vida. Agora, como é que vocês chegaram na igreja adventista? Explica para nós, Cristina. Olha só, a gente conheceu... eu, na verdade, sou professora de francês e português, mas eu tive uma aluna que ela se interessou, né, por aulas de francês e todos os domingos eu ia lá na casa dela e a gente, nas aulas, né, nos intervalos, a gente ficava sempre conversando. E essa moça, ela me apresentou falando que, olha, eu estou frequentando a igreja adventista, e ela me contava, assim, das maravilhas, né, que ela estava vivendo. Inclusive, ela falou bem assim, eu sempre lembro de uma frase que ela falava assim: se a igreja adventista não estuda a verdade, nenhuma igreja estuda. Aquilo ficou na minha mente e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Quem de é essa ler. pessoa? É a Aline. Ah, é? A Aline, ela é professora de música. É uma pessoa também que gosta muito de estudar e ela me apresentou numa dessas conversas, ela sempre falava, olha, minha filha faz parte do Clube dos Aventureiros e a gente está frequentando a igreja adventista. E então, num desses encontros, né, de estudo, ela, como eu ia na casa dela, o Anás teve também contato com o esposo dela. Então, só para continuar o papo, eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês podem olhar naquela televisão ali? Aqui, ó. Cristina, vous êtes très spéciale pour moi. Você sabe o quanto você tem um significado nas nossas vidas, na minha, na do Luiz Henrique, da Laura e do Pedro Henrique. E é com muita felicidade que hoje gravo essa mensagem para você. Me sinto feliz de ver vocês nos caminhos do Senhor. Não poderia imaginar. Lembra quando nós tomávamos o café da manhã aos domingos? Você, o Anás, ficava meio ressabiado, assim do lado de fora, e nós o convidávamos, e tantos domingos nós passamos ali tão gostosos. Depois o Luiz Henrique junto com o Anás, e hoje eu quero lhe dizer, obrigada por fazer parte dessa nossa história espiritual também. Um grande beijo para você, um grande abraço, Deus te abençoe. Cristina, Anás e Lina, é o nosso desejo nos encontrarmos nesse lindo país. E o esposo dela, você falava aqui? O esposo dela se dispôs a estudar, né, com a Anás, fazer estudos bíblicos. Qual o nome dele? É Luiz Henrique. Ah, é? Ele foi incrível nesse processo. Ah, é? Porque ele é como assim, pegou na mão do Anás, nos estudos, né, na própria linguagem. Foi excepcional. O Luiz foi importante para vocês? Muitíssimo. Então vamos ouvi-lo. Anás, estou muito feliz hoje de poder estar aqui falando a você. É um privilégio para mim ver você hoje nos caminhos do Senhor. Fico feliz de Deus ter feito o nosso encontro aqui na Terra. Poder conhecer você, a sua família, e o pouquinho que eu sabia, estava aprendendo e confrontando com as verdades da Bíblia, eu pude compartilhar com você. Quero que você saiba que isso foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento de relacionamento com Cristo, poder estar compartilhando com você as verdades que eu estava naquele momento confrontando. Fico feliz pela Cristina, pela sua família, por vocês estarem assim trabalhando na obra de Deus. Para mim e para minha família é algo inigualável. Você
é um grande irmão, um amigo, uma família que nós temos muito carinho, uma família que está nas nossas orações diárias. Sinto não poder estar constantemente contigo, com a sua família, porque os dias são maus e atribulados, mas nós temos a felicidade de poder saber que hoje estamos juntos caminhando com Cristo. Então quero te deixar um grande abraço, dizer para você que você pode contar sempre comigo, que você é um irmão que eu admiro e que eu tenho como um espelho. Que Deus te abençoe sempre. Um beijo. Que surpresa boa, hein? Excelente. Então esse casal fez toda a diferença na vida de vocês, né? E, Sérgio, você me permite falar uma coisa? Claro que eu permito, o que você quiser. Em minhas orações eu falava, Senhor, porque assim, ele até me acompanhava. Quando a gente veio para o Brasil, ele até me acompanhava em algumas igrejas que eu frequentei, porque eu tentava, assim, de alguma forma, para que ele frequentasse também. Ele me acompanhou algumas vezes, mas ele não se integrava ao local. E eu fazia em minhas orações, Senhor, coloca pessoas que eu possa conhecer, não é? E que nos leve para uma igreja que ele também se adapte, que ele se identifique. E foi justamente isso. Amém, né, por isso. Agora, Anás, você tem um compromisso com Cristo e com vocês mesmos de levar esse evangelho de volta do Brasil e exportá-lo para Marrocos. Esse é o teu grande sonho? Sim. Depois eu fui batizado, depois do meu batismo, aí eu senti no fundo do meu coração que a salvação só em Cristo, e tenho que levar isso para outras pessoas e também para levar o Evangelho para as pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Olha, você está de parabéns, vocês são um casal muito simpático. Que bom que essa interseção de culturas deu muito bem e com certeza vocês vão levar muitas pessoas aos pés de Cristo, eu tenho certeza disso. Nós temos uma última homenagem para vocês. Eu gostaria que o Renato viesse aqui à frente. O Renato Araújo é presidente executivo da Fé, ele quer entregar um certificado para vocês. Obrigado. Obrigado. Pode se assentar, Renato. Com você a palavra. Anás e Cristina, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanhei esse processo, que vocês começaram a conhecer a Jesus. Eu fiquei muito feliz que muito rapidamente vocês aceitaram e já começaram a fazer parte da missão. A história de vocês é uma história de amor linda, história de amor a Jesus também. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Esse reconhecimento a vocês é que são pessoas que são bebês espirituais ainda, nasceram de novo há pouco tempo, mas já têm um foco direcionado para a missão, para alcançar outras pessoas. Eu consigo perceber o direcionamento claro de Deus. Não foi nada por acaso, não foi uma coincidência. Deus quer a felicidade de vocês e através de vocês muitas pessoas podem vir a conhecer a Jesus e a salvação que Ele oferece. Que Deus possa abençoar muito vocês, a vida de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Renato, esse casal maravilhoso, Anás e Cristina, por terem vindo aqui. E a Fé se sente muito orgulhosa e o Fé em Ação de estar apresentando aqui vocês para os nossos telespectadores. Nós estamos acabando o nosso programa, mas esperamos que vocês continuem ligados aqui na Novo Tempo e nesse mesmo dia e horário estejam aqui conosco. Vamos agora para o fechamento do programa com Bárbara Luz. Que entrevista incrível! Foi muito bom conhecer melhor a realidade de pessoas como Anás, com cultura e crenças diferentes das que temos aqui no Brasil. É sensacional perceber como ele foi impactado pelo cristianismo que prega a mensagem de um Deus de amor, misericórdia e salvação. Lembrando que você pode assistir novamente essa história completa lá no YouTube do Fé em Ação. Aproveita para compartilhar com seus amigos, tenho certeza que eles irão gostar muito. Aproveita também para deixar um comentário e interagir com a gente nas nossas redes sociais. @Fé_Adventistas é o nosso Instagram. A gente se vê na próxima semana. Até lá!